Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Vamos continuar na videoaula de hoje o comentário às questões de língua portuguesa da banca e a UPE, que vai organizar o próximo concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, você da região Nordeste ou do resto do Brasil que está pensando em prestar esse concurso, se quiserem aprimorar os seus conhecimentos em língua portuguesa, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, porque daqui até o dia da prova nós vamos lançar vídeos diários comentando as questões de língua portuguesa elaborados por essa banca, ok? Então já vamos começar aí com a questão de número 1, que diz o seguinte: na esquina avistei o meu carro e o que estava sendo procurado pela polícia. O termo o, né, esse o aqui grifado, certo? É classificado como, e aqui nós temos então as classes de palavra, ok, que esse termo pode pertencer. Certo, pessoal? Então, qual vai ser a classificação desse o aqui? Repare que ele pode ser substituído pelo aquele. Você teria, na esquina avistei o meu carro e aquele que estava sendo procurado pela polícia. Ora, o aquele é classificado como sendo um pronome demonstrativo. Então, a resposta a essa questão vai ser letra C. Uma dica para vocês, gente, é que normalmente esse o, ok, que aparece precedendo um pronome relativo, é classificado como pronome demonstrativo. Poderia ser o a também, né? Caso o termo a que ele se referisse fosse feminino, se fosse aqui a bicicleta, por exemplo. Você teria a que estava sendo procurada pela polícia. Então, esse o, esse a, que antecede aqui um pronome relativo, normalmente é classificado como sendo um pronome demonstrativo. Não pode ser definido, porque para ser artigo definido, ele deveria estar precedendo um substantivo, ok? Também não pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo, porque nesse caso ele deveria estar ligado a um verbo. Não pode ser um pronome relativo, porque pronome relativo é só que, qual, né? Quem, quanto, quando ou onde, certo? E também o cujo. E o pronome possessivo também não pode, já que ele não indica a posse. E o possessivo tem que ser meu, minha, né? Teu, tua e outros. Ok? Então, na número 1, letra C é a resposta correta. Na questão número 2, temos o seguinte: todas as frases apresentam inadequações de língua portuguesa, exceto uma. E dá umas frases aí, pessoal, que aparentemente são bem facinhas, né? Esse é o tipo da questão que irrita, porque ela é uma questão fácil, mas pode suscitar muitas dúvidas, certo? Porque os caras que elaboram já tiram essas questões aí da fala cotidiana, onde tudo parece meio normal ali para a gente, mas quando a gente para pensar, surge uma dúvida danada. Ok? Então vamos lá, como é que a gente poderia ver? Na letra A gente tem que horas é. Não, quando eu tenho aqui um verbo de ligação, certo? Ou ele concorda com o seu sujeito, ou ele concorda com o predicativo. Esse tipo de frase aqui não tem o predicativo, mas tem o sujeito, ok? Que está aqui e que está no plural. Então, o melhor aqui seria que horas são, ok? A mesma coisa no de baixo. Na indicação de horas, o que acontece com o verbo ser? O normal é ele concordar com a expressão que indica o horário. Como aqui está no plural, o verbo deveria ir ao plural também. Então, o correto seria já são 2 horas, idem para o item C. Ok? Meio-dia é uma expressão no singular. Então, o verbo aqui deveria ir ao singular, ficando então é meio-dia. Ok? No item D, eu tenho aqui o verbo fazer, indicando o tempo passado. E aí, gente, né, bem comum lá nas questões de concordância, a gente sabe que quando o verbo fazer indica tempo passado, ele é impessoal e, por isso, só se usa na terceira pessoa do singular. Ok? Então, só sobrou a letra E, gente. E é, como eu já disse aqui, sobre a B e a C. Nas indicações de horas, o verbo concorda com o seu sujeito aqui. Ok? Então, mas é meio-dia e meia, aqui não fica bom, não, porque é toda uma expressão no singular. Ok?
Então, questão número 2, resposta letra E. Questão 3. Sempre escondida que a patroa não gostava de criança. O vocábulo em destaque é, como é que então podemos classificar, pessoal, esse quezinho aqui, ó, que está grifado? Como é que ele seria? Ele é um pronome relativo? Não. Ele só pode ser um pronome relativo, gente, quando ele se refere ao que vem antes, ok? Como ele não se refere ao que vem antes, ele não pode ser classificado como um pronome relativo. Normalmente, o relativo ele antecede um verbo, né, numa oração subordinada adjetiva, e patroa aqui não é verbo. Então, temos que descartar o item A. No item B, para ele ser conjunção causal, ele tem que ser equivalente ao porquê, né? Então, eu tenho sempre escondida porque a patroa não gostava de criança. Então, qual é a causa, né, de estar sempre escondida? Né? A patroa não gostar de criança. Então, esse que ele pode ser substituído pelo porquê, certo? E, assim sendo, ele vai ser, então, uma conjunção do tipo causal. Tá? Não pode ser conjunção integrante, porque, nesse caso, deveria estar se seguindo a um verbo transitivo direto, já que a conjunção integrante ela antecede uma oração subordinada substantiva. Ok? Então, aqui deveria estar um verbo, tá? Que pedisse um complemento. Tá? E não é o caso aqui. Não é advérbio, porque para ser advérbio ele tem que estar numa locução adverbial completa, tá? E não é o caso aqui. E não pode ser também um pronome substantivo, porque ele não está substituindo um substantivo na sentença. Ok? Então, até a análise dos demais me prova aí, tá, que a resposta correta dessa questão vai ser o item B. Na questão de número 4, vamos ter lá a compreensão dos enunciados abaixo nos faz ver que a norma da concordância gramatical, da concordância verbal, foi respeitada em qual opção, ou seja, qual a única opção aí que traz a concordância correta. Então, nós temos aqui, ó, vamos começar vendo o item A, temos o seguinte, via-se lá do alto as pessoas que se dirigiam ao estádio. Aqui eu tenho o via-se, um verbo transitivo direto, porque quem vê, vê alguma coisa, seguido da partícula se, ok? E nesse caso, então, trata-se de uma voz passiva sintética. A voz passiva sintética força o verbo a concordar com o sujeito passivo que vem depois dele, está posposto. E aqui, no caso, é pessoas, que está no plural. Ora, o verbo tem que acompanhar o seu sujeito. O correto, então, aqui é o viam-se lá do alto as pessoas que se dirigiam ao estádio. Esse deve ser, né, o tipo de concordância mais cobrado, pessoal. Muita atenção, então, para os casos de voz passiva sintética. Ok? A voz passiva sintética ocorre com verbo transitivo direto seguido da partícula se, e normalmente o seu sujeito está colocado depois dele, né? Aqui na questão, então, o formulador ainda tentou dificultar, afastando o sujeito do seu verbo para confundir mais ainda o aluno. Muita atenção. Ah, professor, mas o item B não seria um caso igual? Não. No item B, o que vai acontecer aqui? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Nesse caso, ele não se configura como uma voz passiva sintética. Nesse caso, ele é um caso de indeterminação do sujeito. E se o sujeito é indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular sempre. Então, aqui no item B, o verbo não concorda porque o sujeito é indeterminado. Ele tem que ficar no singular, então. Okay? No item C, idem ao item A. Quem percebe, percebe alguma coisa. Ok? Verbo transitivo direto seguido do ser tem que concordar com o seu sujeito que vem depois. E o sujeito que vem depois está no plural. Então, a correção dessa frase seria perceberam-se ou percebem-se alguns erros nesse trabalho. No item D, temos destruiu-se, infelizmente, todas as provas do crime. Quem destrói, destrói alguma coisa. Verbo transitivo direto seguido do ser, o sujeito, o verbo concorda com o sujeito que está aqui.
no plural. Como é que ficaria então aqui, pessoal? Destruíram-se todas as provas do crime. E por fim, olha lá, dão-se aulas de piano. Ok? Quem dá alguma coisa, o verbo aqui só é transitivo direto, ok? Ah, mas dá alguma coisa a alguém? Mas cadê o alguém aqui? Não tem, ok? Então eu tenho que considerar esse verbo como sendo somente transitivo direto e vai concordar com o seu sujeito que está aqui. Tá legal? Está no plural, o verbo foi ao plural também. Então, o correto aqui, galera, letra E. Muita atenção com essa concordância. Ok, gente? Estudem bastante os casos de voz passiva sintética, ok? Para não errar em questões como essa daí, é a nossa dica. E para finalizar, na questão de número 5, nas alternativas abaixo, a vírgula foi incorretamente empregada, exceto em uma das alternativas, ok? Então, o que vai... qual vai ser a única correta aí, ok? Porque ela foi incorretamente empregada em todas menos uma, tá? Então, só está correta onde? Ó, na letra A, na verdade, seus amigos não ajudaram em nada. Essa vírgula aqui, ó, separando o sujeito do verbo, totalmente errado, gente. O erro mais comum de pontuação do uso da vírgula, separar o sujeito do seu verbo. Ok? A mesma coisa no item aqui, ó. Entregue esses documentos ao secretário. Não se separa o complemento do seu verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Aqui está o primeiro complemento, aqui está o segundo complemento. Não é permitido separar com vírgula, ok, o verbo do seu complemento. No item C, durante o jogo aconteceram brigas e confusões. Essa vírgula aqui está corretamente separando o adjunto adverbial deslocado do final para o início da sentença, ok? Corretamente. Okay? Então, a resposta é o item C. Tá? Na letra D, ó, Felipe, professor do 6º ano, faltou uma vírgula aqui para isolar o aposto, né? E aqui, novamente, uma vírgula separando erradamente o sujeito do seu verbo. Para ficar correto aqui, ou você tira essa vírgula ou isola o advérbio, ok? Porque aí você não está separando o sujeito do seu verbo, você está isolando o adjunto adverbial. Então, gente, essas 5 questões nos mostraram o que dessa vez? Nos outros vídeos, nós enfatizamos bastante a questão da análise sintática. Na aula de hoje, nós podemos ver que essa banca e a UPE cobra bastante também questões ligadas à concordância verbal, né, à acentuação gráfica e também à classificação das palavras. Então, olho vivo aí para esses temas na prova, tá, pessoal? Vamos continuar comentando questões sobre esse assunto. E, em caso de dúvida, não deixem de postar aqui. Teremos prazer em ajudá-los, ok? Espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.